cerca de 30% do Brasil menstrua, ou seja, 60 milhões de mulheres e meninas, segundo dados do IBGE de 2010, apontados pelo relatório Livre para Menstruar no movimento Girl Up. Isso sem contar as pessoas trans e não binárias. Mas você já pensou que muitas dessas pessoas menstruam e não têm acesso a itens de higiene, a saneamento básico e a informação para gerenciar sua menstruação? A essa falta de acesso se chama pobreza menstrual. O termo pobreza menstrual surgiu na França a partir de um movimento que procurava a isenção de impostos sobre os produtos. Mas o termo ganhou maior fundamento em meados de 2014, quando a ONU reconheceu que o direito à higiene menstrual é uma questão de saúde pública. De acordo com o relatório da Unicef e da UNFPA, intitulado Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos, divulgado em maio de 2021, o termo pobreza menstrual é caracterizado principalmente pelos seguintes pilares: falta de acesso a produtos adequados para o cuidado da higiene menstrual, ausência de banheiros em bom estado, de saneamento básico e de coleta de lixo, insuficiência nas informações sobre a saúde menstrual e autoconhecimento sobre o corpo, tabus e preconceitos sobre a menstruação, tributação sobre os produtos menstruais. De início, é preciso reforçar que não são apenas as mulheres que menstruam. O debate sobre pobreza menstrual precisa incluir os homens trans e as pessoas não binárias também. Pessoas trans são aquelas pessoas que não se identificam com o sexo biológico, e as pessoas não binárias são as que não se definem dentro de um gênero específico. Essas pessoas também menstruam, mas muitas das pesquisas, discursos e relatórios não levaram em conta essas pessoas. Por isso, alguns dos recursos que serão apresentados neste documentário mencionam apenas o termo mulheres e não especificam a identidade de gênero. Ao não ter acesso aos itens citados para gerenciar a menstruação, como absorvente, saneamento básico e infraestrutura, as pessoas acabam apelando para métodos insalubres para conter o sangue, como meias, miolo de pão, papel de jornal, panos usados, camisetas velhas, algodão, entre outros. O que acontece é usar o que tem. Papel, algodão enrolado, colocado dentro da vagina. Eu já vi esponja, sabe aquela parte amarela da esponja de lavar a cozinha? Então, essa parte amarela amarrada com um barbantinho, fio dental, para colocar dentro, para conseguir puxar, lavar essa bucha e colocar ela de novo. Se por acaso tiverem algum absorvente disponível, acabam não realizando a troca diária para pouparem dinheiro. Mesmo com os absorventes descartáveis e apropriados, você não pode passar muito tempo com o absorvente interno, né? O absorvente vem com bula, vem com instrução e fala para você não passar mais do que 4 horas com o absorvente. Quando você passa mais do que 6 horas, você aumenta a chance de fazer síndrome do choque tóxico. O que é isso? As bactérias, a gente tem bactérias na vagina e às vezes a mulher está colonizada por uma bactéria que é um Staphylococcus, que ele produz uma toxina, e aí, por causa do sangue menstrual, como o sangue menstrual acaba sendo mais um fator que ajuda nessa proliferação bacteriana, não é a bactéria que vai cair na corrente sanguínea e causar a infecção, mas é a toxina. Cair no sangue vai acabar causando uma síndrome de choque tóxico, que pode levar a coma e até morte. Tem 2 questões que são bem importantes, que eu acredito muito na saúde mental e também na saúde ginecológica. A saúde mental, porque essas pessoas, quando elas entram nesse ciclo de falta de acesso a condições menstruais adequadas, elas criam uma ansiedade muito intensa de mês que vem eu vou menstruar e o que eu vou fazer. Então a menstruação vira uma coisa sempre muito desconfortável e sempre uma preocupação, principalmente para quem tem pouquíssimo recurso ou, por exemplo, estudantes de baixa renda. Então vira uma coisa muito angustiante. Outra coisa que eu acredito que é importante também é a questão da higiene. Essa parece algo muito pontual, improvisar o absorvente, mas não. Esse improviso pode levar a uma infecção pélvica que pode levar a uma infertilidade. Sendo assim, o que leva esses corpos menstruantes a apelarem para esses métodos insalubres e sofrer esses riscos? Em geral, são 3 motivos principais: a falta de acesso financeiro, a falta de saneamento básico e a falta de acesso à informação. A falta de acesso financeiro, em grande parte, se dá pela tributação sobre os produtos. O valor de um pacote de absorvente com 8 unidades, para muitos, parece ofensivo.
No entanto, para grande parte da população brasileira que sofre com a pobreza e a fome, o preço é pesado para o bolso. Ao ter que decidir entre comprar comida ou comprar absorvente, a mente racional dos chefes e das chefes de família sem dúvida apela para sustentar suas famílias, decidindo assim por priorizar comprar comida. O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado em 2020 pela Rede Pensan, estima que do total de 211,7 milhões de brasileiros, 116,8 milhões conviviam com algum grau de insegurança alimentar no final de 2020, e destes, 43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões de brasileiros enfrentavam a fome. Em setembro deste ano, o Jornal Extra e o Jornal O Globo divulgaram que no Rio de Janeiro, pessoas em situação de rua disputavam por restos de carne em caminhões. Nas imagens, mulheres, homens e jovens se amontoam em busca dos restos da carne e dos ossos. O que antes eles pediam para os cachorros, agora estavam pedindo para comer. Com essa realidade, priorizar comprar absorvente é uma opção completamente inviável. Não há como escolher entre comprar comida ou comprar absorvente. O governo tem uma política na qual os itens considerados de higiene básica são isentos de impostos. Os absorventes e demais itens para gerenciar a menstruação, até a divulgação deste documentário, ainda não estavam inclusos e não eram considerados itens essenciais pelo governo para serem livres de impostos, como são os alimentos, remédios, entre outros. Mas por quê? Possivelmente porque o absorvente ele esteja classificado nos produtos mais de consumo que não é considerado essencial, como são alimentos, medicações, ele não é ainda considerado um bem essencial para a sobrevivência, ele seria uma espécie já de não chega a ser um bem de luxo, mas ele não conquistou essa classificação de uma necessidade básica, apesar dele ser uma necessidade. O relatório Livre para Menstruar e o projeto Cadê o Absorvente também apontam que, de acordo com um estudo de Suzana José Balbino Pereira, de 2019, estima-se que uma mulher gaste entre R$3.000 a R$8.000 ao longo da sua vida menstrual só com absorventes. De acordo com a PNAD contínua do IBGE de 2020, a renda anual dos 5% mais pobres é de R$ 1.920. Portanto, as mulheres que se encontram dentro dessa faixa de renda precisam trabalhar até 4 anos para custear os absorventes que usarão ao longo da vida. Mas qual que é o impacto disso? É um impacto bastante significativo em termos de privação de outras coisas que essas pessoas poderiam fazer, inclusive de própria possibilidade de ter moradia mais adequada, de fazer algum tipo de investimento. Imagina quanto que poderia ter sido adicionado de nutrientes adequados na dieta das crianças, de frutas, de legumes, de verduras em geral, que são coisas que muitas vezes são negligenciadas em função da necessidade de comprar mais absorventes para as meninas, por exemplo. Você precisa fazer escolhas, você vai escolher por aquilo que você não pode abrir mão. Outro fator que impede esses corpos menstruantes de terem condições dignas é a falta de saneamento básico e de acesso à água, uma vez que para a higiene básica do corpo é necessário o uso de água e principalmente de água tratada. O relatório da Unicef e da UNFPA aponta as condições que são necessárias para o manejo saudável da menstruação. Ter acesso rápido a banheiros adequados para trocar o produto menstrual, um local para descarte dos produtos menstruais usados, sabão e água, de preferência encanada, para a higiene das mãos e do corpo. O relatório também mostra dados sobre como é menstruar em casa com acesso ao saneamento básico limitado a partir das informações de mais de 15 milhões de meninas. 713 mil não têm acesso a banheiros em seus domicílios e mais de 632 mil vivem sem acesso a sequer um banheiro de uso comum no terreno ou propriedade. Mais de 900 mil meninas estão em uma situação em que não têm acesso à água canalizada em pelo menos um cômodo dentro do seu domicílio. O relatório ressalta ainda que 2,8 milhões de meninas moram em domicílios cujo abastecimento de água não provém de rede geral. Em relação ao destino do esgoto, chega-se ao estarrecedor dado de 6,5 milhões que vivem em casas em que o escoadouro não está ligado à rede.
Já nas escolas, não há condições e infraestruturas adequadas para auxiliar os jovens que menstruam enquanto estão no ambiente escolar, o que faz com que faltem à aula e tenham seu desenvolvimento educacional prejudicado. Das 7,5 milhões de meninas que menstruam na escola, 321 mil meninas estudam em escolas que não possuem banheiro em condições de uso. Em relação ao papel higiênico, indispensável para gerenciar a menstruação, estima-se que no Brasil 1,24 milhão de meninas não tenham à sua disposição papel higiênico nos banheiros das escolas em que estudam. Em relação à higiene das mãos após o uso do banheiro, 652 mil meninas não possuem acesso a pias ou lavatórios em condições de uso em suas escolas. Mais de 3,5 milhões de meninas estudam em escolas que não disponibilizam sabão para que os escolares lavem as mãos após o uso do banheiro. Um outro pilar muito importante para o combate à pobreza menstrual é a educação menstrual e o acesso à informação, a fim de desmistificar tabus, mitos e estigmas da menstruação. É preciso fornecer informação à sociedade para que, assim, o acesso a itens e informação seja democratizado e a dignidade das pessoas que menstruam seja mantida. A falta de educação menstrual e o preconceito sobre o tema agrava muito a situação de quem sofre com a pobreza menstrual. Um dos únicos relatórios que analisa especificamente essa questão é o relatório realizado pela Sempre Livre em 2018, que entrevistou 1.500 mulheres de 14 a 24 anos no Brasil, Índia, África do Sul, Filipinas e Argentina. Não foi especificado se eram pessoas cisgênero ou não. Com as entrevistadas do Brasil, foi concluído que, enquanto estão menstruadas, 57% se sentem sujas, 46% evitam sair de casa, somente 22% das entrevistadas não têm medo de levantar durante a aula, 46% esconde o absorvente no caminho do banheiro, apenas 24% não acham a menstruação nojenta. Por muitos anos, nos ensinaram a odiar nosso corpo, né? Porque, na verdade, é como se fosse o Judas da sociedade. Então, o corpo feminino é odiado pelas próprias mulheres e pelos homens também. Um dos maiores impactos é justamente essa vergonha, a vergonha do corpo. Um dos maiores medos das adolescentes, das meninas que têm a primeira menstruação, é que essa menstruação apareça, por exemplo, no uniforme da escola, na roupa, né? Então, assim, muitas vezes, quando isso acontece, são anos para superar essa cena traumática. Porque se forma uma cena traumática. Todo mundo, assim, né? Aí, por isso que a gente fala com a educação geral, né? Porque muitas vezes todo mundo lá vai rir dela, né? Ou dele. A gente tá tentando também essa luta. Só absolutamente não basta. A gente precisa de educação. A gente precisa ampliar isso. A gente precisa informar. Um debate que cresce em paralelo à luta contra a pobreza menstrual é o tipo de método mais adequado para gerenciar a menstruação. Com o discurso da sustentabilidade ganhando força nos últimos anos, métodos ecológicos surgiram, como a calcinha absorvente e o coletor menstrual. À primeira vista, não é uma má solução. Pesquisas do Instituto Acatu apontam que um absorvente descartável demora mais de 400 anos para se decompor. Além de sustentáveis, a calcinha e o coletor, por exemplo, são mais seguros, confortáveis, higiênicos e, de certa forma, mais econômicos a longo prazo. Junto com outras 3 amigas, a Isabel é cofundadora de uma marca de absorventes reutilizáveis e explica mais a questão do método em relação à pobreza menstrual. Então, a Reciclos nasceu com esse intuito, né, de ajudar as mulheres que sofrem de pobreza menstrual. Hoje a gente enfrenta também alguns problemas, assim, né? Porque quando a gente começou a entrar nessa questão da pobreza menstrual, assim, a gente vê que existem vários problemas dentro da pobreza menstrual, né? Então, assim, a Reciclos basicamente trabalha com um produto, né? Que é o absorvente reutilizável. Então, a gente fez toda uma pesquisa de campo para entender quais eram os melhores tecidos, né? Qual era o melhor formato, qual era o tecido respirável, um tecido absorvente, porque a gente também pensa na segurança dessas mulheres. Então, hoje a Reciclos ela tem isso como meio, né, para atingir o nosso foco principal. Então, a gente vende absorvente reutilizável e a cada um vendido, um é doado automaticamente. A realidade das pessoas que sofrem com a pobreza menstrual é limitada para utilizar esses recursos. Como mencionado anteriormente, mais de 900 mil meninas não têm acesso à água e a grande maioria ainda sofre com a falta de educação menstrual. Tais métodos requerem conhecimento de seu corpo para saber a melhor forma de usá-los, acesso ao saneamento básico para lavar e higienizá-los e dinheiro, pois como ainda são métodos mais inovadores e recentes,
tornam-se bem mais caros. Você me perguntou como que a gente acaba com a pobreza menstrual com um absorvente reutilizável, né? Ou com métodos mais sustentáveis, assim, né? Com copinho, enfim. Eu acho que esse é um buraco muito mais embaixo. O ideal seria estratificar, categorizar essas pacientes. Porque esses métodos que são reutilizáveis, se a mulher, por exemplo, tivesse acesso a uma calcinha menstrual ou um absorvente reutilizável, você hoje em dia tem a calcinha que tem o forro e você tem também o absorvente que simula um absorvente com abas que você prende com um botãozinho. Só que se essa mulher ela não tem acesso a saneamento básico, ela é uma moradora de rua, por exemplo, ou ela mora numa ocupação, ela não tem acesso à água potável, ela não tem acesso à água corrente, como é que ela vai lavar essa calcinha? Como é que ela vai lavar esse absorvente? Ela vai conseguir lavar de maneira adequada? Ela vai conseguir esterilizar esse coletor menstrual? O coletor menstrual ele tem construção que você tem que esterilizar ele antes de usar. Ao longo do uso, você vai lavando ele com água corrente. E ao final, quando você vai guardar, você esteriliza ele novamente em água fervida, né? Então, se é uma mulher que não tem acesso ao básico, talvez seja melhor que ela tenha, quando for ofertado a ela, que seja ofertado um absorvente descartável mesmo. Que é ruim para o meio ambiente, mas talvez para ela seja a melhor opção para a manutenção da sua saúde. Entre os diversos perfis de afetados pela pobreza menstrual estão estudantes e trabalhadores de baixa renda, pessoas trans, pessoas presas, pessoas moradoras de rua e muitos outros. As estudantes que fazem parte dos grupos de vulnerabilidade C e D têm seu desenvolvimento escolar afetado ao terem que lidar com a menstruação nas escolas. A primeira menstruação acontece, em média, aos 13 anos. Até a formação, elas dependerão das condições oferecidas na escola para realizar o manejo da sua higiene menstrual. O Brasil tem hoje cerca de 7,5 milhões de meninas que menstruam na escola. Quase 90% delas frequentam a rede pública de ensino. Caroline e Evelyn são duas jovens baianas e estudantes que vivenciaram na pele a pobreza menstrual ao mesmo tempo em que precisavam frequentar a escola. Não tendo condições financeiras para comprar absorvente, tiveram que faltar à aula e encarar diversos desafios. Eu só vim saber o que era menstruação na escola mesmo, porque uma professora minha, eu sou grata a ela até hoje, até que ela me explicou. Aí, ela viu que eu tinha melado a calça e tudo, ela perguntou se eu sabia o que era, e eu disse que não, que minha mãe não me explicou, porque minha mãe, na verdade, foi criada assim. Minha mãe então não soube direito, minha avó não explicou. Então, entre aspas, é um legado de família, digamos assim. Não há culpa, mas eu soube mesmo que era menstruação através de uma professora de ciências até. Eu achei que eu tava morrendo, que eu tava com algum problema, que eu iria morrer, foi desesperador. Chorei muito, eu lembro que eu entrei em desespero. E só tinha eu e meu avô dentro de casa, e eu não sabia falar pra ele. E eu só sabia chorar. Quando minha avó chegou, eu falei pra ela que eu tava morrendo. Aí ela perguntou o motivo. Eu falei, pô, tô sangrando muito. Aí ela, não, você não tá morrendo. Aí foi que aí ela veio me falar que era menstruação. Foi horrível, por conta que minha menstruação nunca foi regulada. Eu já cheguei a menstruar até 3 vezes no mês. E aí, é bem difícil. E ainda mais eu, que tinha um fluxo extremamente forte. E aí tinha que usar 2 absorventes. E aí, um pacote, né, vem 8. Para estar usando 2 a cada 3, 4 horas, fica um pouco puxado. E aí foi extremamente horrível, porque tinha meses que não dava, por conta que eu usava muito absorvente. E aí eu não conseguia, minha avó fazia vários esforços, mas mesmo assim não conseguia suprir a minha necessidade. Entre os 13 e 14 anos, Caroline, sua mãe e sua irmã precisaram achar jeitos de improvisar um absorvente durante a menstruação, escolhendo por usar redes e panos. Eu não nego pra ninguém, na verdade, que eu já passei muita dificuldade, já teve tempo de eu não ter o que comer em casa e não sinto vergonha disso, porque eu acho que as dificuldades é o que gera a pessoa, né, o que constrói, digamos assim, uma pessoa forte. E aí foi um tempo muito difícil da minha vida, porque, poxa, eu tava entrando na menstruação, entendeu? Eu não tinha nem acesso a uma coisa que é muito simples, entendeu? É uma coisa básica mesmo. E aí foi que começou, que quando a gente não tinha mesmo, porque aqui na Bahia é 2, 3 reais
um absorvente muito barato na cabeça de muitas pessoas, mas que pra gente era um dinheiro que não tinha da onde, sabe? Sair, digamos assim. E aí, diversas vezes a gente cortava. Eu não tenho, me emociono, mas eu não tenho vergonha de dizer, a gente cortava pedaços de toalha, e tinha uma rede aqui em casa que não usava mais para nada, e a gente começou a usar essa rede. Inúmeras vezes eu deixei de ir pra escola por causa disso, até porque, né, medo de vazar, medo de perceberem que eu tava menstruada, medo de... Era tanto medo que eu tinha, que chegava um dia antes da minha menstruação, quando eu sabia que ela ia descer, eu já não ia na escola. Aí até ela ir embora, eu ficava em casa. Eu não ia de jeito nenhum. Já me ocorreu também de eu ir pra escola, não saber que iria descer, e desceu. Aí nesse dia eu chorei. Foi quando eu comecei a conversar com a Edicléia em relação a isso. Edicléia é gestora escolar em Camaçari, na Bahia, e é responsável por criar um banco de absorvente na escola. Após perceber que as alunas estavam tendo um alto índice de faltas em períodos específicos do mês, ela chegou à conclusão que elas perdiam de 40 a 50 aulas no ano letivo e que isso era ocasionado por conta do período menstrual. Muitas não tinham absorventes ou sentiam vergonha e optavam por faltar. Nós fazemos bimestralmente uma ação chamada de Conselho de Classe, que é uma reunião de professores, ele é um órgão deliberativo, né, da escola. Desse conselho a gente tira ações para a melhoria da aprendizagem. Então, eu identifiquei nesse conselho que existiam alunas, meninas, sobretudo meninas, que em determinado período do mês apresentavam faltas constantes na escola. Então, eu dei isso no primeiro bimestre, fui para o segundo. No terceiro, eu identifiquei que essas faltas elas ocorriam em uma proximidade de dias naquele mês. Então, tipo assim, Joana Maria faltava entre os dias 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Sempre nos mesmos períodos do mês. E aí, na hora, veio na cabeça, disse, bom, isso é a menstruação. Elas não estão vindo no período menstrual. O absorvente higiênico, ele é um material de higiene relativamente caro para muitas pessoas, muitas. E entre você ter R$5 para comprar um pacote que não dá conta do mês de absorventes e você ter R$5 para comprar de pão e leite, você prefere comer do que você usar absorvente. Então, e não é só a menina, né? Na casa da menina tem a mãe dela, tem a irmã dela. Mas eu tinha que chegar e fazer essa coisa chegar até ela de alguma forma. E qual é a diferença dessa ação para outras ações que a gente tem em escolas? Quando a ação, as pessoas dizem assim, mas na minha escola acontece, eu sempre tenho um armário que tem os absorventes e quando as meninas ficam compradas eu dou. Você dá a ela para atender naquele momento ali, para ela usar na escola. O banco de absorventes, ele é o kit de higiene para a menina levar para casa. Para, independente de levar na escola ou não, ela poder usar. Edicléia aponta que a pobreza menstrual é apenas o começo do problema e cita como exemplo o dia em que uma das vigilantes da escola percebeu que uma aluna estava repetindo a mesma camiseta por alguns dias e descobriram assim que era porque na sua casa não tinha sabão para lavar roupa. Caiu em lágrimas a menina e disse sempre que lá em casa não tem sabão para lavar roupa. E a gente está lá com todas as roupas sujas. Eu estou repetindo a mesma calcinha. Eu usei o lado direito e usei o lado avesso para vir para a escola. Tinham que comer, eles tinham que escolher entre comer, entre pagar a luz, entre pagar a água, entre comprar o gás, comprar o sabão. Eles preferiram, eles tiveram que optar pela manutenção da comida. É preciso ter uma escuta sensível, um olhar sensível para essas realidades. A grande revolução da educação ela não vai acontecer se não for assim. Nas pesquisas apresentadas em muitos outros relatórios e discursos contra a pobreza menstrual, limita-se ao perfil de mulher cisgênero que menstrua. Ainda existe uma dificuldade para compreender que não são apenas mulheres que menstruam, mas homens trans e pessoas não binárias também. Muitos decidem não fazer o uso de hormônios ou realizar a cirurgia de redesignação sexual, e continuam sendo pessoas com vagina e útero, portanto, que continuam menstruando. Uma pessoa trans que ela já tem uma disforia e ela não pode tomar hormônio,
Então ali ela já tem um problema, né? Que pode se tornar um problema psicológico para uma pessoa que quer tomar o hormônio. E aí quando ela se depara com a menstruação e ela não se dá bem com isso, é muito ruim, né? Essa situação só piora. E aí se essa pessoa ela realmente não tem como, né, comprar absorvente, ela realmente tem essa pobreza menstrual, é pior ainda, né? Então a gente sabe hoje que isso é para ser uma coisa básica, isso é para ser uma coisa distribuída pelo governo, assim como eles distribuem camisinhas, sabe? A gente sabe que a população trans, ela é uma população extremamente marginalizada, né? E a gente fala isso porque a gente vê os dados. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos de idade, então é uma expectativa extremamente baixa. E normalmente essas pessoas, elas não têm acesso ao básico, que é o que traz muita coisa, né? Então, normalmente essas pessoas, elas não têm acesso ao estudo, né? A poder, às vezes, concluir a escola, né? Não tô falando sobre faculdade. Então, os médicos não estão preparados, porque justamente como eu falei no início, a formação que a gente recebe não é direcionada para a diversidade de corpos, de gêneros e tudo mais. Não é direcionada. A categoria médica é uma categoria de classe social alta, é classista, é branca, é privilegiada, então já tem um recorte de classe bem diferente e que exclui pessoas invisibilizadas. Então, além da classe da qual a gente vem, o nosso ensino não é inclusivo. E aí, então, não raro no meu consultório, eu encontro pessoas que falaram, não, eu já fui no ginecologista que pediu para me fez uma consulta muito rápida e falou, bom, eu não tenho especialização para atender você, assim, esse tipo de atendimento, eu não sei desse tipo de atendimento. Sendo que não é um atendimento diferente da rotina, é só a abordagem que é diferente, porque você continua falando ali de corpos. No sistema prisional, a realidade é mais limitada ainda. Pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas aponta que o número de mulheres presas no Brasil disparou. Cresceu cerca de 700% entre 2000 e 2016, segundo o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, o que torna o Brasil proporcionalmente o terceiro país com a maior população carcerária feminina do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia. No livro Presos que Menstruam, a brutal vida das mulheres tratadas como homens nas prisões brasileiras, a jornalista Nana Queiroz visita cadeias femininas e conversa com as detentas sobre os mais variados assuntos. A questão da higiene é mencionada. Em geral, cada mulher recebe por mês 2 papéis higiênicos e um pacote com 8 absorventes. Ou seja, uma mulher com um período menstrual de 4 dias tem que se virar com 2 absorventes ao dia. Uma mulher com um período de 5, com menos que isso. O veículo The Intercept Brasil já abordou a questão da pobreza menstrual e mencionou relatos de prisioneiras. Então fizeram nós ficar menstruados e eles falaram que não queriam nem saber, nós se vazando de sangue. Tem mulheres que têm mioma aí, entendeu? Nós pedimos absorvente para eles, falaram que eles não estavam nem aí. A Juliana é fundadora do projeto Nós Mulheres, uma campanha de arrecadação de absorventes e produtos de higiene pessoal para mulheres presas em São Paulo. O Estado não dá conta de suprir todas as necessidades delas, então elas acabam tendo que recorrer a pedaços de tecido, jornal, miolo de pão. Algumas, quando chegam, ficam naquela cela especial por dias, sangrando com a mesma calcinha, até ter o acesso ao kit de higiene. Então eu vi nessa realidade um meio para poder ajudar, né? E foi assim que surgiu Nós Mulheres, especificamente aqui para São Paulo. O carro-chefe, né, da campanha são os absorventes, e aí são os modelos tradicionais. Além disso, a gente tem doado papel higiênico, que tem faltado muito, sobretudo agora na pandemia, sabonete, pasta de dente e escova de dente. Mas quando muitas mulheres chegam de uma vez, o número tende a ser menor, né? E tem um problema também agora durante a pandemia, que as poucas mulheres que recebiam visitas e doações por meio dessas visitas não recebem mais, porque muitos presídios ainda estão com as visitas suspensas. Então, por isso que a situação ficou ainda pior, né? O contato que eu tenho com o pessoal lá dentro é por meio da pastoral carcerária. Então, os pedidos de ajuda me chegam pela pastoral, do tipo, Juliana,
não tem papel higiênico, não tem nada de papel higiênico, sabe? É uma situação muito complicada. Pessoas que moram nas ruas também sofrem com a pobreza menstrual justamente por não terem moradia, não terem acesso à água e serem negligenciadas pela sociedade. Como forma de combater a pobreza menstrual, diversos projetos espalhados pelo Brasil fazem doações de kits de higiene para moradores de rua e para abrigos, e possuem redes sociais repletas de informações e debates sobre o tema. Foi pesquisando e entendeu que existe esse problema de saúde pública, que é a pobreza menstrual, e quis muito fazer algo para tentar impactar, né? Tentar ajudar de uma certa maneira. Só que quando você vai entendendo a problemática, você entende que só doar o item é uma ajuda, né? Tem um impacto positivo, mas não basta, porque é um problema muito complexo, é um problema muito estrutural. E aí a gente entendeu que se a gente quisesse mesmo se dedicar àquilo, precisaria ter um projeto, precisaria ter uma base, precisaria ser pensado, né, estruturado. E aí a gente decidiu começar o projeto para entender mais, né, buscar mais informação e conseguir ajudar essas pessoas que menstruam a ter um período menstrual mais digno. Quando a gente começou, a gente realmente não sabia o que estava fazendo. A gente, vamos ir atrás de absorvente, vamos doar absorvente. E a gente foi entendendo a complexidade do problema. Não é assim. A gente tem que estruturar e não é assim que funciona. E aí, quando a Bia fala que a gente tinha 1 ou 2 projetos, no Brasil, basicamente nem tinha isso. A gente achou um nos Estados Unidos e também não é a mesma realidade do Brasil. Então, a gente fala que nós somos assim um dos projetos pioneiros do Brasil, e isso nos dá muito orgulho, porque muita gente vinha falar: cara, como é que vocês montam um kit? Como é que vocês vão na rua? E a gente literalmente foi plantando uma sementinha até existe pobreza menstrual? O que é isso? O que eu posso fazer para mudar? Além disso, também a gente foi despertando outras coisas, da questão das pessoas trans que menstruam. Muita gente também, igual a nós, também não sabia, e a gente passou essa informação. Então, além da ajuda física, além do suporte da saúde menstrual, é a gente levar a informação e fazer com que pipoquem outras pessoas querendo ajudar também. Eu acho que isso é o que mais encanta a gente dentro do projeto. É ver que a gente realmente está fazendo um pouquinho de diferença. Para lutar contra isso é também a informação. Então, esse trabalho que a Sofia e a Isadora, principalmente, né, e a Camila também, que a Camila faz as legendas, né, para os posts e tudo, é uma das partes mais importantes do nosso projeto. É divulgar a informação. O que é a menstruação, o que é a dignidade menstrual, o que é tudo isso, por que nós estamos fazendo tudo isso. Tudo isso a gente está tentando fazer pelas nossas mídias sociais, né, que é a ferramenta que a gente tem, é a arma que a gente tem. Como demonstrado, a pobreza menstrual atinge as mais variadas faixas etárias e grupos sociais, sejam pessoas que estudam, trabalham, que moram na rua ou que são presidiárias. Felizmente, projetos sociais, como já mencionados, e também projetos de lei, têm feito uma mobilização para iniciar esse longo caminho do combate à pobreza menstrual. O maior e mais recente destaque é o projeto de lei 4968 de 2019, da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto deste ano. O projeto institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para as estudantes de baixa renda da rede pública de ensino, mas também receberão o produto as mulheres em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema, as mulheres presidiárias e as adolescentes internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. Em seguida, a proposta foi aprovada pelo Senado em setembro e seguiu para a sanção presidencial. Em outubro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto, criando o programa, mas vetou o artigo 1º, que previa a distribuição gratuita de absorventes, e o artigo 3º, que estabelecia a lista de beneficiárias. Ele argumentou, entre outros motivos, que o projeto aprovado pelo Congresso não previu fonte de custeio para essas medidas, mas o texto previu sim que o dinheiro viria dos recursos destinados pela União ao Sistema Único de Saúde, o SUS, e que, no caso das presidiárias, do Fundo Penitenciário Nacional. Em relação ao SUS, o presidente argumentou que absorventes não constam na lista de medicamentos considerados essenciais e que, ao estipular beneficiárias específicas, o projeto não atendia ao princípio de universalidade do Sistema Único de Saúde. O Congresso pode decidir manter ou derrubar vetos presidenciais, e o prazo para essa avaliação é de 30 dias após a publicação do veto no Diário Oficial, mas até a publicação deste documentário não houve nenhuma atualização no projeto.
Outros estados e municípios já haviam começado ou sancionado projetos de lei visando o fornecimento de absorventes em escolas públicas e em unidades básicas de saúde. No estado de São Paulo, o governador João Dória já havia lançado em junho deste ano o programa Dignidade Íntima, que investiu mais de 30 milhões de reais somente em 2021. Os produtos são disponibilizados em todas as unidades escolares da rede estadual para quaisquer alunas que precisarem, com destaque para aquelas em situação de vulnerabilidade. Fora do Brasil, houve avanços significativos já faz algum tempo. Em 2020, a Escócia se tornou o primeiro país a oferecer produtos menstruais de graça a quem precisar. Em fevereiro deste ano, a Nova Zelândia informou que faria distribuição gratuita de absorventes para todas as escolas do país a partir de junho. E o Reino Unido também fez sua parte e eliminou o imposto sobre o absorvente. Em relação ao saneamento básico, um dos avanços mais recentes é o Marco Legal do Saneamento, sancionado em julho de 2020 pelo presidente Bolsonaro e que visa alcançar a universalização do serviço de saneamento básico até 2033, garantindo assim que 99% da população brasileira tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. No entanto, resta analisar e acompanhar se será possível atingir a meta antes do prazo. Até 2030, a ONU estima cumprir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estipulados pela própria organização e que visam combater a pobreza e proteger o meio ambiente e o clima. Alguns podem ser usados como metas para combater a pobreza menstrual, como, por exemplo, a erradicação da pobreza, a promoção da saúde e do bem-estar, promoção de educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento e a redução das desigualdades. É preciso defender o combate à pobreza menstrual para garantir dignidade e garantir os direitos constitucionais às pessoas que menstruam e estão em situação de vulnerabilidade social. É preciso enxergar que corpos transgêneros e não binários também menstruam. É preciso entender que a menstruação é um processo natural do corpo humano e deve ser livre de desprezo, nojo e tabus. Defender o combate à pobreza menstrual é saber que a questão também vai além da menstruação. É entender que toda a população brasileira deveria ter acesso à água potável e saneamento básico e que jamais deveria ter que conviver com a insegurança alimentar e chegar ao ponto de optar entre um prato de comida ou estancar o sangue que desce a cada mês. Tais problemas começarão a ser facilmente evitados se o governo continuar investindo em programas e projetos de lei que garantem o acesso a produtos e a dignidade e se houver maior infraestrutura e acesso à informação. É preciso enxergar a interseccionalidade e falar sobre o tema que afeta tantos corpos menstruantes no Brasil e no mundo.